Olá, tudo bem? Meu nome é Wagner Rocha, eu sou o criador do Fábrica de Estacionamentos. Hoje a gente vai estar conversando com o advogado Elton Fezan para a gente ter uma visão jurídica com relação aos estacionamentos, para ter uma explicação como funciona essa parte jurídica quando você fabrica, quando você monta um estacionamento. Opa, tudo bom? Tô te Tudo bom, ouvindo. doutor Elton? Tudo bem? Tudo jóia. Como é que você está, Wagner? Tudo jóia. Pessoal, esse é o doutor Elton, ele é advogado e amigo, e ele atua com a gente já há uns 15 anos já. Então eu queria que ele desse uma explicação, uma palavrinha com relação à parte jurídica, uma visão de um advogado, uma visão jurídica com relação ao negócio de estacionamento, a se fabricar um estacionamento, a se montar um estacionamento. O Elton, além de amigo, ele, a gente, por mais de 15 anos a gente tem contato, assim, amizade, ele acabou adquirindo também um estacionamento. Elton, conta pra gente um pouquinho aí da sua trajetória, qual a sua visão com relação a estacionamento. Você pode explanar um pouquinho pra gente? Posso sim. Tudo bom, Wagner? Primeiro, agradecer para Tudo. você o convite. É sempre um prazer estar contigo, né? E para falar tentar esclarecer um pouco aqui na nossa área de empreendimento, de empreendedorismo. E a área de estacionamento, eu tive contato realmente assessorando você, né? Mais de 15 anos, você falou bem. E primeiro assessorando os seus estacionamentos, né? Você começou lá atrás com o estacionamento e foi aumentando lá o leque. Eu era cliente seu, não sei se você lembra, na verdade eu Lembro. era cliente de um estacionamento seu, Isso, né? guardava o carro lá. Exato. E aí inclusive é interessante que eu era cliente seu exatamente por conta da expansão de um bairro que eu Uhum. tinha eu tinha um escritório num bairro que era relativamente calmo e o crescimento comercial acabou tirando todas as vagas Na que rua, a né? gente tinha na rua. Abriu ali a avenida, construíram hospitais, Exato. construíram um parque também, e acabou, o crescimento foi enorme, né? E eu acabei me tornando mensalista seu lá no estacionamento. Sim. Opa, A gente desculpa. criou uma amizade, e com essa amizade nasceu não só eu te assessorar, mas também a curiosidade de conhecer mais do ramo, porque como eu estava assessorando juridicamente, na parte da assessoria jurídica, os seus estacionamentos, a gente é obrigado a conhecer mais do ramo para poder prestar um melhor serviço para quem a gente está atendendo. O nosso escritório começou a se especializar para poder lhe atender melhor. E Uhum. ali a gente descobriu que primeiro, era um ramo em expansão, né? A visão que eu tinha é que tinha muito estacionamento, e na verdade não. Tem pouco estacionamento e é um ramo que tem muito o que crescer. Né? Tá muito em expansão ainda a área de estacionamento. Já estava naquela época, ainda tem muita coisa. Só atentando Né? um pouco para quem está nos assistindo, isso tudo ocorreu em São Paulo, no ABC, né? Então, em Santo André, para ser mais exato, que é um município em São Paulo. Então, porque as pessoas estão nos ouvindo a nível Brasil. País, Então, né? só para localização geográfica ficar mais claro, né? Isso. Porque assim, a gente nas capitais maiores assim, o fluxo é muito alto de carro, é bem grande. Não nada contra as menores. Dependendo de onde você vai fabricar, você vai montar o seu estacionamento, precisa de muita análise. Existem alguns pontos chaves que a gente acaba fazendo uma análise, descobrindo o que tem ao redor, se é comércio, quais os comércios que tem, se é farmácia, se é hipermercado, se são clínicas ou não. Então, ao longo desses meus 22 anos montando, fabricando e comercializando estacionamentos, eu acabei montando meio que uma cartilha com relação a isso. E aí, porque assim, a gente
vai errando cada vez menos, né? Conforme vai passando o tempo. Então, e não Verdade. tem aonde aprender isso. Por isso que é muito importante a gente, qualquer atividade que for fazer, você que é empreendedor, mas ainda não startou isso ainda para fazer alguma coisa, procure o máximo de conhecimento que você tiver sobre o assunto. Porque daí, com isso, você consegue até definir se é exatamente isso que você quer fazer. Então, eu acho que é legal e tal. Para vocês terem uma ideia, eu não sei se eu contei isso para você, Aldo. Antes de fabricar o meu primeiro estacionamento, eu fiz uma pesquisa de praticamente de 7 a 8 meses para saber o quanto as montadoras colocam de veículos no mercado e quanto esses carros mais antigos saem do mercado. Então, a gente está dizendo assim que por volta de quase 10 mil carros dia acaba entrando no mercado. Então, são muitos veículos, são muitos carros. E, obviamente, eles estão mais concentrados na metrópole. Então, quando você vai escolher um ponto, ou você tem um ponto, uma casa, vamos dizer, porque terreno já é mais complicado encontrar nos dias de hoje. Mas vamos supor que você tem um imóvel que está bem localizado numa avenida bem comercial e a locação ali por volta de 4, 5 mil reais. E você não consegue alugar, porque devido ao mercado como está hoje e tal, tem que ser um ramo específico que consiga comportar, um exemplo, tá? Um aluguel de 4 mil reais. Então, há de se pensar dependendo da área que você tem no terreno dessa casa, fazer uma demolição desse imóvel e fazer um estacionamento, porque você vai ter o giro ali diário ali. Isso é um exemplo de se você tem um imóvel, mas se você não tem um imóvel, você vai locar, e aí eu te pergunto, você tem que fazer um contrato com uma imobiliária ou com um proprietário. E explica para a gente assim, como funciona essa parte de contrato, porque eles podem ser por duas formas os reajustes, pelo IGPM ou pelo IPCA, são índices que fazem um reajuste anual. Fora isso, ao longo da minha experiência, se eu tiver equivocado, você me corrija, a gente conseguia antigamente fazer um contrato de locação de 5 anos. E com um contrato de 5 anos, eu tinha uma renovatória automática. 6 meses antes de acabar, você solicitava a renovação e ele automaticamente renovava por mais 5 anos. Então, você fabrica um estacionamento e você tem ali meio que garantido 10 anos de retorno do teu investimento. É isso? Ou... Vamos lá. Mais ou menos isso, né? Primeiro, é importante a pessoa entender, quem vai empreender em qualquer área, né, que é muito importante a figura do contrato. Uhum. Eu tenho visto alguns empreendedores que estão iniciando ele fazer contrato verbal, né? A gente confia, a gente é muito amigo, a gente já se conhece há muitos anos. Né? Atrás eu fiz isso. E aí não precisa contrato, foi mais ou menos no fio do bigode. Inclusive, tem uma cultura que a pessoa se sente mal em pedir contrato, como se ela estivesse ofendendo o outro, tá? Mas é muito importante ter contrato formal, contrato escrito, porque você está fazendo negócio. Normalmente entre amigos. Não, a gente faz o contrato depois e tal. Não. Exato. A tendência é você perder o negócio, perder dinheiro e perder o amigo. Essa é a tendência. Você não vai conseguir preservar nem a amizade. Por quê? Porque você está falando de negócio. Sim, assim, o que eu venho notando é que nos últimos anos fica mais difícil eu conseguir fazer um contrato de 5 anos. Normalmente se faz agora de 4 anos. É isso? E tem gente ainda forçando fazer de 2 anos, 1 ano. Para nós. De 2. É muito importante. Aí, você sabendo que é importante fazer contrato, vamos deixar claro que o contrato também é livre. As partes são livres para contratar o que elas quiserem. Certo. Tá? Porque às vezes você vai fazer um contrato e a pessoa fala, não, é que a lei manda. Não, a lei não manda nada. Ela não manda você fazer contrato de 1, de 2, de 3.
O contrato é livre entre as partes. Agora, conforme o prazo que você dá para aquele contrato, você vai ter algumas proteções legais ou não. Mas as partes podem fazer... Elas são livres para contratarem da maneira que elas desejarem. O que ocorre? Existe uma coisa na locação comercial que é a renovação, o direito à renovação contratual. Você passa a ter direito à renovação contratual a partir do quinto ano, 5 anos de contrato. Com 5 anos, você tem direito à renovação, uma ação que nós chamamos de ação renovatória. Você precisa de ter algumas condições. E essas condições são colocadas por lei, são condições fixas. Você precisa ter um contrato escrito, precisa ter um contrato comercial, precisa estar adimplente, você não pode estar devendo as obrigações, né? E você precisa notificar com 6 meses de antecedência a sua intenção de renovar o contrato. Se você perde esse prazo de 6 meses, então assim, você tem que tomar cuidado para não perder os 6 meses de notificação. Se você perder 6 meses antes de completar 5 anos para pedir a renovatória, você perde o direito à ação renovatória de locação. Entendi. Também é interessante, a pessoa tem que entender que não tem limite para você pedir a renovatória. Se você tem uma locação comercial, você não precisa pedir essa renovatória uma vez só. Você pode pedir faltando 6 meses para o 5º ano e quando tiver faltando 6 meses para dar 10 anos, você pode pedir de novo. Entendi. E assim por diante. Por quê? Porque é uma locação comercial. Ela é destinada, ela foi locada para o comércio, para aquela finalidade. O que ocorre? Muitas pessoas... pois não. Eu te perguntar o seguinte, e com relação ao índice que é colocado, ou IGPM ou IPCA, a gente está em 2021. Tivemos aí quase 30%. Normalmente se usava o IGPM, mas devido ao que a gente passou aí, né, nesses últimos meses aí, o IGPM cresceu bastante, né? Então muitos contratos que foram renovados ou até mesmo sentado à mesa com a imobiliária ou com o proprietário, tentar mudar isso para o IPCA, é isso? Alguns contratos, nós aqui no escritório já fizemos alguns contratos que já previam o IGPM e ou o IPCA. Entendi. Fazer uma média dos 2 índices, utilizando o menor, né, ou fazendo uma média dos 2 índices. Mas o mais importante é você ter no contrato, ao nosso ver, uma cláusula de boa-fé, de ajuste de boa-fé. Para quê? Para que você não tenha um índice com aumento excessivo para aquele mercado que você está atuando. Porque o ideal é que o contrato ele seja reajustado dentro do ramo que você está atuando. Eu vou explicar. Você aluga um imóvel para montar um mercadinho, por exemplo. E essa locação é de mercado. É muito justo, né, que o aluguel ele seja reajustado conforme, por exemplo, o IGPM, que é um índice de preços, né, geral de preços, né, ele tira uma média geral dos preços, da inflação, para poder gerar esse índice. Então, você está atuando no mercado de bens de consumo e você teve um reajuste paralelo com bens de consumo. Entendi. Agora, você tem um imóvel que está ligado ao ramo de estacionamento, certo? Bom, você não está trabalhando com bens de consumo, você está trabalhando com serviços. E você está trabalhando com serviços ligados diretamente ao ganho do consumidor. Porque você não está vendendo, você está vendendo espaço.
né? Isso. Quem É está o te único produto que a pagando, gente tem, a espaço. priori, E né? quem está te pagando, exato. E quem está te pagando, geralmente, ele está te pagando de acordo com o seu aumento de renda. Uhum. Então, por exemplo, você aumenta 30%, vamos colocar um IGPM, um índice de 30% na locação. Vai refletir num aumento de 30% de aumento no preço da vaga. Sim. Só E que assim, a pessoa que está te contratando não teve 30% de aumento de salário. E é difícil a gente Percebe? repassar com esse índice tão alto assim, é complicado. Então, por isso Exato, que... mas você, Pode falar. não, você percebeu que está desalinhado com o ramo que você está atuando? Uhum. O aumento que você deu para a locação não combina com o aumento do seu serviço. Sim. E aí você põe uma cláusula no contrato para regular isso num termo de boa fé. Para que o ideal é que a locação esteja atrelada ao que você, o aumento, o índice, ao que Bom você senso, está né? exercendo. É um bom senso, Exato, um bom porque senso. a intenção de quem loca e quem faz a locação e quem oferece o espaço também é que o negócio que está inserido ali, no nosso caso, estacionamento, é que funcione, é que dê certo, que não dê trabalho para pagar o aluguel. E essa deveria ser a ideia do proprietário e da imobiliária também. E isso normalmente ocorre, né? É tudo questão de sentar e conversar. Tudo questão de pôr na Percebe? mesa a situação que está no momento e explicar direitinho, mas tudo isso é possível. E conta pra Mas gente também. se você tiver, hein, Wagner? Hã? É possível botar na mesa e conversar quando você tem contrato. Sim, E o sim, contrato tem esse tipo de previsão. sim. Se lá atrás você assinou um contrato totalmente mal elaborado, o Uhum. que vai acontecer? Vai Você beneficiar não vai só ter o a outro lado. possibilidade de sentar. Sim. Exato. Vai viabilizar só o outro lado, né? E Elton, Exato. contando para o pessoal aqui também, é, você acompanhando ao longo dos anos, você lembra que você acabou adquirindo um estacionamento nosso também? Tem lembrança disso? Conta pra gente como foi a Tem. experiência que você, como advogado e empreendedor, também empreendeu em estacionamentos. Sim, eu acabei adquirindo um dos estacionamentos. É interessante que eu adquiri um estacionamento seu que já estava fabricado. Sim, Né? Eu tá adquiri rodando já. já estava rodando, né? A verdade é o que acontece, eu tinha um valor e eu queria investir. Como investidor, estava procurando índices, estava procurando alguma área de investimento para colocar. E apareceu a oportunidade do estacionamento. Na época eu tinha uma outra pessoa que era meu sócio e queria investir também. E aí eu analisei e vi que era um ramo muito seguro para se investir. É interessante que eu não queria operacionar o estacionamento, eu não queria atuar mesmo porque eu sou advogado e eu atuo em outra área. E eu não queria estar operando o estacionamento. Por isso a gente optou por... Só complementar aqui. E esse estacionamento, ele tinha uma característica porque ele ficava atrás, ficava não, né? Se encontra lá até hoje ainda. Está ainda, existe. Atrás de um laboratório bem grande, assim. Então, esse estacionamento ele operava de dia e à noite, porque à frente dele também tem uma casa de dança ali que o pessoal bebe e tal, e invade à noite de quarta para frente até domingo. Ele tem uma atividade durante o dia almoço e à noite, de quarta em diante, ele funcionava até 4, 5 horas da manhã. Até 6 horas da manhã. Então é um estacionamento Até o último cliente. isso, com bastante giro, né? Então, apesar do aluguel ser um pouquinho alto devido à localização dele, que está muito bem localizado, mas ele tem um rendimento muito bom porque você consegue atuar em vários horários aí, tem vários nichos em volta, né? Verdade. E E foi interessante. siga, pode falar.
Não, foi interessante que eu adquiri com o sócio e ele queria operacionar, ele queria atuar. E eu não queria atuar, eu queria apenas usar como investimento. Uhum. Mas a gente já pegou com os processos prontos, os processos internos, funcionamento. A única coisa que foi implementada a mais é que a gente implementou o trabalho de lava rápido Ah, no vocês estacionamento. não tinha. Vocês agregaram mais serviços, né? No caso, o Lava Rápido. Isso, Como tinha um o fluxo lava alto rápido. de médicos do laboratório, então você sabia que a pessoa deixava o carro, o médico, o doutor deixava o carro de manhã e tinha o dia todo para fazer toda essa operação de lava. Mais um serviço que a gente. Agregar. Se tem um espaço legal, a gente consegue agregar outros serviços além de lava rápido. Você pode fazer uma higienização interna, você pode agregar instalação de insufilme, aquelas películas protetoras contra os Sim, raios. Pode instalar não, perdão. Pode colocar instalação de som, manutenção de várias coisas. Então, o estacionamento é o principal, que a gente tem o produto que é o espaço físico, que a gente loca ele. Só que dentro disso tem um leque de oportunidades que também a gente pode agregar ao estacionamento para compor no faturamento. E aí consegue um faturamento exponencial, né? Com relação não, a isso. exatamente. É exatamente isso. E eu, E para mim foi ótimo, porque no período de 6 a 8 meses, eu tirei 300% do investimento. Porque eu vendi a minha parte, né? você E aí falou, eu né? consegui. É que, Na verdade, eu queria investir aquele valor que eu tinha que era para adquirir um imóvel. aham. A ideia era exatamente essa. Eu já tinha adquirido um imóvel e tinha mais um valor, mas eu precisava investir esse valor para ganhar um outro valor, né, trabalhando para poder quitar o imóvel que eu investi, que eu tinha adquirido. Essa parte eu investi, né? Quando eu vendi a minha parte, com o dinheiro que eu peguei da parte, eu quitei o imóvel. Eu queria salientar também o seguinte, isso acho que tem uns 10 anos quase que ocorreu, né? Essa primeira unidade foi mais Mais ou ou menos menos isso. há uns 10 anos atrás. Nós já tínhamos o sistema de monitoramento de câmera, quando você adquiriu já tinha, mas não era tão preciso como o que nós temos hoje. As câmeras de hoje, só para o pessoal que está nos assistindo entender, a facilidade que a gente tem hoje de se controlar um estacionamento existem câmeras que a gente chama de câmeras Full HD, elas são câmeras de alta definição. Então, com isso, você consegue, através de um smartphone, de um celular, e aplicativos, você consegue entrar online ali e ampliar, você consegue pegar um ponto no para-choque. Antigamente, era mais complicado isso, porque a câmera não tinha tanta definição assim, a hora que você dava zoom, ela estourava a imagem, mas mesmo assim já existia. E naquela época também não tinha um sistema de aplicativo de controle de entrada e saída. Nos dias de hoje, a gente, com um simples contrato, um valor bem acessível, a gente consegue ter um controle de entrada e saída do estacionamento online, assim, no real time, na mesma hora. Você pode estar, que nem você estava no seu escritório lá e controlando a cada carro que está entrando. Mas peraí, esse carro aqui é placa Talvez, tal. Esse carro é placa talvez com tal. a tecnologia, talvez com a tecnologia de hoje eu não tivesse vendido estacionamento. Talvez eu estivesse com ele até hoje. Provavelmente. Porque eu poderia estar monitorando do meu escritório. Exatamente. Então hoje você, o carro tal, esse carro aqui, aonde ele está? Com a distribuição bem feita, quadrangulada dentro do estacionamento, pensa no estacionamento quadrado. Então a gente distribui as câmeras de uma tal forma onde todo o percurso, desde a entrada do carro até onde ele estaciona e até a saída dele, é monitorado. Ele não fica 1 metro sem ser monitorado. Com isso, você consegue ver se o profissional que trabalha com você, o colaborador, digitou a placa certa. Você vai lá, dá zoom na câmera, você pega a placa do veículo. Você consegue identificar, porque já aconteceu comigo inúmeras vezes. Não, esse risco não foi aqui, que o motorista fica do lado esquerdo do carro e o risco está do lado direito. Mas não foi ali.
que você mostra ali, não, pera um pouquinho, vem aqui, entra no monitor ou no celular e você vê todo o percurso que o carro foi e nada tocou. Aí você começa a questionar, tá, mas o senhor veio de onde antes daqui? Ah, não, eu estava no mercado. Então, vamos lá medir. Aí a altura do risco na porta é exatamente a altura de um carrinho de compra. Então foi ali que ocorreu, e não no estacionamento. Para nós isso é maravilhoso porque acaba deixando bem claro, né, o trabalho que a gente faz e na hora você consegue. Não é, ah, não, depois eu vou ver, porque antigamente você tinha que, eu vou puxar nas câmeras e mostrar para o senhor, depois o senhor passa aqui. Não, é agora, é na hora ali, você resolve na hora o problema. Então fica bem claro. É interessante o que você está falando, que entra na área de dano, né? Para a gente da nossa consultoria, quando a gente está dando a consultoria para estacionamentos, existe muito reclamação de dano, o veículo foi riscado, isso que você está falando. Com essa tecnologia que você está colocando, você diminui o número de processos que você pode estar recebendo em virtude de danos ao veículo, né? Além disto, você diminui também a incidência de reclamações de pequenos furtos, perda de step, que era uma coisa muito comum, a pessoa reclamar que o step foi roubado dentro do estacionamento, não é? Então, é comum isso. Você tem... muito comum. E quando lançaram aqueles carros com step externo, né? Era debaixo do carro. Então era muito comum a pessoa reclamar disso. Mas hoje, com a tecnologia, é possível você monitorar e diminuir o número de litígio. Então você também diminui o gasto com processos jurídicos, porque você tem um monitoramento mais eficaz. Sim. Aí, o que deixa esse ramo, juridicamente, hoje, ele é muito mais seguro do que ele era 10 anos atrás. Né? Também, além dessa questão de você saber negociar um bom contrato de locação, como a gente falou no começo, de você conseguir fazer também o cálculo de tempo de exploração do estacionamento com tempo de locação. É extremamente importante a pessoa fazer para não tomar prejuízo. Sim. Além disso, ele se torna uma área mais segura para investimento, porque é uma área que tem um alto índice de tecnologia para monitoramento. Sim. A tecnologia de monitoramento expandiu demais. Então, dificilmente hoje você vai ter, se você tiver a tecnologia correta, você vai ter uma alegação falsa de dano. Porque é aquilo que você disse, tá? Na hora você consegue ver. Então, e assim, eu estava lembrando aqui fatos que inúmeras vezes acontecem. Antigamente os carros, os toca-fitas, fita e CD e tudo, a frentezinha saía, lembra disso? Hoje já não é mais tanto assim. Lembro. Inúmeras vezes a pessoa tira a frente e põe na lateral do carro e acaba esquecendo que pôs ali e fala que o manobrista que mexeu e tudo. Nossa, e aí você vai procurar, não, só um minutinho, vai procurar embaixo do banco, tá ali, acaba caindo embaixo do banco e o colaborador às vezes é acusado injustamente, né? Então, é bom se atentar a isso também. E deixa eu te perguntar uma outra coisinha. Com relação à administração que você teve no estacionamento, o que você acha que é imprescindível assim, para um estacionamento ter, que faz um diferencial? Isso é uma coisa que eu bato bastante nessa tecla aí, que é a parte de atendimento. Treinamento de pessoal. Isso é o diferencial que eu colocaria assim em primeiro lugar, porque não adianta, por exemplo, a pessoa, o empreendedor, ele investir lá em, sei lá, ele coloca 500 mil reais em câmera de última geração, coloca a cancela eletrônica, filmagem, sistema de emissão de ticket, né? Ele coloca toda uma tecnologia, coloca
pagamento do estacionamento automático, que hoje a gente já está vendo isso Sim. Em grande escala, que a pessoa não precisa usar o guichê, ela vai e valida o ticket ela mesma sozinha com cartão. Ela investe em toda a tecnologia, mas não paga um treinamento para o funcionário. Ela tem poucos funcionários e os poucos funcionários que ela tem, ela não treina. Atendimento é essencial. Humanização do atendimento e profissionalização do atendimento. O outro diferencial é a sinalização, que aí entra também na parte de regularidade, de bombeiro, laudo, mas o estacionamento ele estar sinalizado e iluminado, né? A iluminação adequada e a sinalização são essenciais, porque a gente coloca, por exemplo, agora no período da pandemia, uma das coisas que diminuiu muito foi a figura do manobrista, porque a pessoa, para a pessoa não entrar dentro do carro e não ter contaminação, né? Então, a própria pessoa vai ter que estacionar o carro dela. E para isso, ela precisa ter um estacionamento muito bem sinalizado. Por onde ela entra, por onde ela sai, qual que é a vaga, muito bem riscado no chão para ela ter a vaga dela ali, ela saber aonde ela vai colocar o carro, e ela vai ter que ter um funcionário muito bem treinado para orientar a pessoa durante esse estacionamento. Sim. Durante essa manobra. Ao longo desses meus 22 anos de trajetória fabricando estacionamento, eu acabei criando uma metodologia tanto desde o início de montagem e até de treinamento. Eu acabei desenvolvendo um curso de treinamento onde vira e mexe anualmente, a cada 8, 9 meses eu sinto que precisa fazer uma reciclagem, eu volto e ministro esse treinamento cada vez mais atualizado, para a gente manter um padrão de atendimento, sabe? Porque não é só ter habilitação. Habilitação todo mundo tem. Não. Manobrista é um nível acima disso, né? Então, para você ter um exemplo que ocorria, o manobrista fuma, por exemplo. E aí ele vai ali, fuma antes de entrar no carro. E o cara é asmático, que está indo numa clínica ali fazer um exame. Então, assim, existem algumas coisas que tem que ser treinado, tem que ser orientado bem para se fazer. Quando o cliente chega, por exemplo, no estacionamento, você não vai lá e puxa a porta, que às vezes é uma mulher que está de saia, ela tem que se ajeitar, ou tem que pegar alguma coisa ali no console, que todo mundo tem uma balinha ali, uma moedinha para alguma coisa, e tem o seu time ali para sair do carro. Então, para ao lado, aguarda a pessoa sair no tempo dela, direitinho, bom dia, tudo bem? Então, existe um padrão legal. Também, muita intimidade também, acaba a pessoa ficando meio assim, porque acaba criando, né? São pessoas que são mensalistas, por exemplo, eles vão diariamente no estacionamento. E aí, tem que ficar de olho pro nosso colaborador não criar muita intimidade, porque dá uma certa assustada. Tem dia que cumprimenta e tem dia que não. Normal. Então, existem padrões de atendimento que eu sigo, que eu acabei aprendendo na raça, sabe? E aí a gente... Oi? O que você colocou sobre padrão de atendimento é muito sério. Isso é muito sério e é muito exigido hoje pelo consumidor. O consumidor mudou de perfil, ele está muito mais exigente. Por exemplo, um padrão. Como que você dá bom dia, boa tarde, boa noite para o cliente que você está atendendo? Você não pode um dia cumprimentar, outro dia não cumprimentar. Um dia você não pode estar de bom humor, outro dia de mau humor. Isso não existe. O atendimento ele tem que ser padronizado. Então, se a regra do estacionamento, que com um treinamento para o pessoal, a pessoa chegar no estacionamento, abrir a porta e dar bom dia, por favor, com licença, se a regra é essa, a regra é essa. Entendi. Não é
Não é bom dia, meu lindo, bom dia, minha querida, bom dia, meu fofo, né? Não, é bom dia. A gente tem uma pergunta aqui de uma pessoa que está nos ouvindo. O menino do estacionamento pegou o meu carro sem permissão e bateu. Ele não tinha CNH e se fizesse o boletim de ocorrência, ele teria sérios problemas. Acabei arcando com o prejuízo. Juridicamente, isso é responsabilidade do estacionamento, né? Primeiro que não teria nem que ter um manobrista sem habilitação. Já parte desse princípio. Vamos começar por aí. Né? E assim, ela diz aqui que ele pegou o carro sem permissão. Então, assim, com o sistema de monitoramento que existe hoje para todo mundo fazer, instalar, colocar, não é muito oneroso. Então, você consegue, é imprescindível colocar esse sistema de monitoramento, tanto para o cliente, tanto para nós que somos administradores, donos dos estacionamentos. Então, com isso, fica bom para todos os lados. Com relação à responsabilidade, a partir do momento que o carro entra dentro do estacionamento, a responsabilidade é do estacionamento, não é? A partir do momento que o carro... Porque, assim, o serviço de estacionamento é justamente o serviço de guarda de veículo, de guardar o veículo. Então, no momento que o carro é deixado ali, ele está sob a sua custódia. Certo. Então, a responsabilidade do veículo naquele momento é sua. A responsabilidade completa do veículo. Daí também... E por mais que nossos entra um outro item, né? Por mais que os nossos colegas que têm estacionamento coloquem uma placa lá, não nos responsabilizamos por coisas deixadas dentro do veículo. A partir do momento que está ali dentro, é responsabilidade do estacionamento, correto? Sim, ele pode colocar a placa que ele quiser. Continua sendo responsabilidade dele. É responsabilidade dele, sim. Por isso, muito inteligentemente, muitos estacionamentos, né? Quando ele manobra o carro, ele já te faz um questionário. Ele tem ali o questionário que é o checklist. Ele pergunta, tem bens no carro? Tem dinheiro? Tem algum objeto de valor? E você vai declarar naquele momento o que tem e o que não tem no carro. Sim. Que é para evitar de depois você alegar algo que tinha no carro e que não existia, né? Por quê? Porque ele sabe que é da responsabilidade dele. Uma coisa que eu tenho prática em fazer é o seguinte: se você tem um estacionamento onde você consegue colocar o carro na baia ou vaga, que é a mesma coisa, a melhor situação, se o cliente pode esperar um pouquinho, guarda, fecha, tranca o carro e entrega a chave para ele. Porque daí não gera nenhum problema, nenhuma situação duvidosa, entende? Então, assim, mas não são todos os estacionamentos que dá para fazer isso. Depende do fluxo, depende do tamanho do estacionamento, dá para se fazer. Se é um estacionamento que tem muito giro, por exemplo, não tem como a gente fazer isso. A chave tem que ficar lá. Então, o que eu aconselho, assim, colaboradores, manobristas, não mexam em nada, não ponham a mão em nada. Ah, mas é bonitinho, deixa eu ver. Não tem que ver nada. Se possível, não mexam no banco, porque tem pessoas que também, tem pessoas não, né? Normalmente cada um ajeita o banco da forma que ele se sinta mais agradável. É que tem condições, tem pessoas que são maiores, outras menores, e aí fica complicado. O manobrista tem que regular ali para ele conseguir fazer a operação de manobra com segurança e não correr o risco de bater em lugar nenhum. Mas, na medida que for possível, não mexa em nada, principalmente no banco. Assim, em painel, aquele console, normalmente tem no console aquelas balinhas ali. Cara, não mexa, não mexa. O ideal é você adotar um sistema de interferência zero. Sim. Né? Ou muito próxima do zero. Aí você coloca a menor interferência possível no veículo. Se ele entregou o veículo, você vai entregar nas mesmas condições que você recebeu. Vou dar um detalhe muito simples, né? Que é muito comum. Você recebeu
o veículo e estava ligado na rádio na rádio Eldorado X, na rádio X. Você vai devolver o carro ligado na rádio X. Você não vai, se você recebeu o carro e naquele momento estava naquela rádio, você vai devolver o carro naquela rádio. Você não vai mudar a rádio, colocar o funk que você gosta de ouvir e vai manobrar o carro do cara. Para poder entrar no carro, tá na rádio do funk lá que você gosta. Isto não é permitido. Você tem que deixar, a interferência é zero. O serviço de estacionamento é de guarda de veículos, não é de intervenção de veículo. O veículo ele não pode sofrer nenhuma intervenção. Então, o ideal é que você não mexa em nada. Vai manobrar em tempos como hoje de pandemia, em todos os momentos, mesmo quando o manobrista está dentro do carro sozinho, ele tem que estar de máscara. Sim. Ele só pode entrar no carro de máscara e sair do carro de máscara. Fumar, então, como você acabou de dizer, jamais, nunca. Eu acho que era isso que a gente tinha para falar hoje e para mostrar para vocês que, assim, dá para se viver muito bem de estacionamento. A partir do momento que você segue os passos certinho, desde o início da localização onde você vai montar, fabricar o seu estacionamento, com relação a contratos, depois se precisa ter uma demolição ou não, reformas que tem que ser feita. Aí são outros itens aí que eu vou passando nas próximas lives, nos vídeos, nos acompanhem nas redes sociais, onde tem a parte de asfalto, o que eu uso, pedra ou asfalto, quando eu ponho asfalto, quando eu não ponho. A parte que o doutor mesmo falou, a parte visual, ela é muito importante, não pode ser muito carregada, muito pesada. Se procurar por árvores também ajudam bastante. Você pode montar um estacionamento temático, vamos dizer, você tem um estacionamento do lado de uma clínica, e essa clínica que atende crianças. Você pode, na vaga, fazer um desenho de um animal, um gato, um elefante, e aí provavelmente você vai cativar essas crianças que estão indo ali. Os pais vão adorar, né? Então eu já fiz isso, funciona. E tudo isso são mecanismos que a gente acaba usando para atrair, porque existe concorrência, claro, mas são diferenciais que você acaba fazendo, porque a criança vai lembrar: ô pai, eu quero ir lá naquele estacionamento onde tem um elefante, o senhor tem que parar na vaga agora do leão, porque semana passada a gente parou na vaga do elefante. Então, você acaba conquistando o cliente por pequenos detalhes, são pequenos detalhes que a atenção que a gente acaba dando, a preocupação com o cliente. E depois da visualização, a gente também tem a parte de aplicativos, de controle de entrada e saída, que hoje tem bastante recurso hoje em dia, a parte de monitoramento. Temos também, eu cubro o estacionamento ou não cubro? Eu uso o Sombrite, que é uma tela. Sombrite é uma tela que a gente usa para minimizar a intensidade do sol. Pensa um cliente seu que para o carro 7 horas da manhã e sai 7 da noite. Um médico, por exemplo. Trabalha-se normalmente 12 horas. Vai pegar o carro quente? Um carro que fica embaixo do sol o dia todo. Imagina a temperatura que está lá dentro. Então, com esse Sombrite, a gente acaba reduzindo em até 70% a incidência solar e a temperatura interna do veículo. Ou não, assim, ou não vai. Assim, Pode falar. É legal, Wagner, essas coisas que você está falando, eu acho que é legal a pessoa entender da nossa análise que a gente tem visto na hora de assessorar o estacionamento, que é uma das poucas áreas que consegue absorver tanto serviço agregado. Sim. O estacionamento ele é só a ponta do iceberg. Exatamente. Mas é uma área que ela consegue agregar dentro dela uma imensidão de outros negócios. Uhum. Desde a alocação de espaço dentro do estacionamento para venda de outros produtos, e aí vai de acessórios de veículo até comida, né, que a pessoa que está ali, até
acessórios do próprio estacionamento e propaganda, né? As pessoas usam o espaço para fazer anúncios de outros produtos dentro do estacionamento. Então, é uma área que ela foge do estacionamento apenas, mas ela consegue agregar valor e rendimento de vários outros negócios satélites que ficam ali em torno do estacionamento. Isso. E dando sequência também, a parte visual que eu acabei de falar, a gente tem toda uma bagagem que eu vou passar para vocês nos vídeos e nas lives que eu vou estar fazendo, com relação a parcerias que se faz com o comércio ao redor. Uma clínica que está a um quarteirão de lá e ele não tem estacionamento, a gente pode se montar um sistema de valet, onde a gente retira o veículo na frente do contrato, do local, ou da clínica, ou de uma padaria, ou de um restaurante, e faz o transfer. A gente faz essa operação de translado e guarda o carro no estacionamento. Depois é solicitado hoje, através do WhatsApp, ou através do telefone mesmo, o carro retorna para lá, à frente do local que foi retirado o carro. Então, assim, tem como fazer várias parcerias com o que tem ao redor, né? Ou clínica, ou um estádio de futebol, ou cinema. Nossa, inúmeros. Inúmeras oportunidades que a gente tem para estar agregando e fazendo com que o estacionamento seja praticamente só a parte principal onde a ponta, né? A gente consegue agregar outros serviços dentro. Mas a ponta do iceberg. Você tem alguma coisa para finalizar aí, Otto? Senão o pessoal, por causa do horário aí. Não, eu só quero agradecer. O senhor também. Tá, não, eu queria agradecer novamente, não só o convite da gente estar podendo mostrar um pouco da nossa consultoria jurídica aqui com você. A Fezan Consultoria agradece a oportunidade de estar com vocês há tanto tempo. Que isso. Há 15 anos, né? E eu só não agradeço a amizade, porque a amizade a gente não agradece ao amigo, a gente agradece a Deus por ter dado mais uma amizade aí, mais um irmão na terra. Então, poxa, obrigado pela oportunidade aí de estar prestando serviço para vocês, né? E agradecer a audiência sua, desejar sucesso para quem está enveredando dentro da área de estacionamento e dizer que é uma área que ele pode confiar que está em crescimento, só vai trazer segurança e benefícios. É isso aí. Elton, mais uma vez, obrigado por dispor do seu tempo aí para estar passando mais informações, tendo uma visão jurídica aí, inclusive, como você relatou, que teve também estacionamento, uma parte jurídica e empreendedora também, né, em ter estacionamentos. Bom, pessoal... Oi? Ô, Wagner, quem me conhece das minhas lives, do meu trabalho, sabe que eu sempre termino falando bora pra pista, que é o meu jargão, né? Mas é bom lembrar que quem está na pista, uma hora precisa estacionar. Exatamente. É isso aí. Tá jóia, então. Pessoal, eu vou estar encerrando agora essa live e eu quis mostrar para vocês aqui que dá para se viver muito bem de estacionamento e vamos lá, vamos montar estacionamento, vamos ver como funciona, adquira mais informações e como funciona todo o sistema para ver se serve para vocês. Ou pode ser que não sirva, mas você tem que adquirir mais informação, mais conhecimento, ver como funciona. Perfeito. Tá joia? Então tá bom, Elton. Eu vou encerrar. Abraço, Wagner. Abraço. Abraço. Pessoal, meu nome é Wagner Rocha, eu sou o criador do Fábrica de Estacionamentos e nos acompanhem em novos vídeos e lives que eu vou estar fazendo ao longo dos dias. Tá bem? Até o próximo. Tchau, tchau, Elton. Obrigado.